E qual foi o pior momento da sua carreira? Bom, o pior é justamente você ver como as coisas são, né, Flávio, complexas. Eu não sou um grande... Eu sou jornalista, bom, enfim. Mas não sou um grande repórter, assim, no sentido de saber as coisas, até porque eu não gosto de fofoca, eu fujo e tal. Só tive uma notícia na minha vida que era exclusiva minha, na verdade, minha, do meu irmão, da minha mãe e do médico, quando meu pai morreu. E eu dei a notícia da Rádio Bandeirantes. Tinha certeza que você falaria isso. Você chorou? Porque eu não estava ouvindo, porque eu estava na... Exatamente. Na Rádio Bandeirantes. A gente estava... O que aconteceu? Meu pai teve um AVC 10 da manhã do domingo. O médico chegou rapidinho ao Einstein. Meu pai estava 2 meses muito bem cuidado lá no Einstein. Chegou o médico, rapidamente fez o exame e falou, infelizmente é irreversível, cadê o teu irmão? Eu falei, meu irmão está indo para Hong Kong, a trabalho. Chama ele, por sorte, meu irmão estava na parada em Los Angeles, localizei pelo celular, volta, né? Eles conseguiram segurar meu pai de domingo até a madrugada de quinta-feira, até 1 e pouco do dia 29 de novembro. Aí, às 2 da tarde da quarta-feira, horas antes, o Einstein soltou um boletim médico para a imprensa dizendo que pela primeira vez que o estado do meu pai era irreversível, sendo que a gente já sabia. Só que naquele dia, os médicos falaram, agora é questão de horas. Tinha à noite São Paulo, Universidade Católica, semifinal da Copa Sul-Americana no Morumbi. Aí eu falei, eu não quero estar aqui quando acontecer. Eu vou trabalhar na Rádio Bandeirantes. E a Bandeirantes tinha me liberado e tal. O João Paulo Jesus Lopes, que era vice-presidente de São Paulo, todo dia me ligava, falou, como é que tá teu pai, você vai vir? Eu vou. Até eu falei para ele, só que eu não vou no estádio, eu quero estar no estúdio. Embora o Einstein, entre Rádio Bandeirantes, estúdio, estádio do Morumbi, o Einstein fica um triângulo, é tudo pertinho. Mas é mais fácil sair da rádio, e respeitosamente, porque sempre tive um carinho, um respeito muito grande, mas eu falei, se era para estar no estádio, que fosse no Palestra Itália, que aliás estava em obras naquela época para virar o Allianz Parque. Eu falei, então vou estar no estúdio, que era inclusive na rádio onde meu pai trabalhava. E eu estava lá, quando estava no meio da entrevista, o Milton Neves brigando com o Rogério Ceni brigando com eles, e são amigos queridos, embora eles se detestem, mas são meus amigos, o Milton e o Rogério. Toca o telefone, meu irmão me liga, partiu. Eu estava no ar. E estava naquela discussão, não sei o que lá, o Milton estava no estúdio, e eu estava num outro estúdio que eu sempre chamei de Arena Carbone, que era aquele edifício José Carlos Carbone, que é onde ficava o off-tube. Estava lá na Arena Carbone e tal. Voltou, aí o Milton falou, Mauro, e o Rogério, São Paulo classificado para a grande final e tal. Eu dei uma pausa dramática e eu tinha escrito à tarde para o meu blog, então no Lancenet, um texto em homenagem ao meu pai, né? Aí eu dei a pausa, não falei nada e comecei a ler o texto. Meu pai, não lembro mesmo como não começava. E o Denis, que era o operador com muita sensibilidade, estava tocando o hino de São Paulo, que o São Paulo tinha se classificado para a final da Sul-Americana. Ele deu um fade e botou aquela versão do querido amigo Marcos Klein da guitarra do hino do Palmeiras. E eu comecei a ler um texto, que era um textão, né? Só escrevi textão, uns 6 minutos de texto, e teve 2 momentos que eu improvisei. No final e no meio, o pessoal falou, Mauro, você conseguiu falar sem chorar, sem se emocionar, né? Olimpicamente, tá? Só uma hora que você perdeu o rebolado. Eu falei, não perdi o rebolado. O Mauro desajeitado, eu tô baixando o texto no laptop, vai até o final. Eu perdi o texto, aí voltei, improvisei, dei a segurada e tal. E li o texto, tá bom. Aí saiu, acabei de falar o texto, me liga o Johnny Sádio, presidente do Grupo Bandeirantes, grande amigo da família e tal, liga o Fernando Mito, que era o diretor de jornalismo, para saber de detalhes, cobertura, dar uma força. Claro. Aí eu desço, passo ele no TR do grupo, tá a Rádio Band News FM, aí lembrar que trabalhou com a gente na Jovem Pan, me chama lá, Mauro, vem cá falar, ok. Sai o Boris Casotti, que já trabalhava com meu pai na Folha de São Paulo, era companheiro de Band, também entra, trabalhava na Band News. Ficamos mais uns 20, meia hora lá falando de histórias do meu pai e tal. Aí eu saio, chego no hospital, tinha jornalistas, inclusive dos jornalistas, todos que estavam no plantão, tinham trabalhado com meu pai na Globo ou na Bandeirantes, ou eram amigos meus, a gente dá uma entrevista super emocionada e tal. Enfim, aí vai. Aí eu enterro no dia seguinte, aquela coisa toda, tal, entro ao vivo, não sei o que lá, na programação da Rádio Bandeirantes, de outras emissoras, na própria Globo. Aí eu saio do crematório, me ligo da Atena, um grande amigo até hoje meu, da família e tal, falou, Maurinho, como é que você tá? Tal, não sei o que lá. Você quer participar do Brasil Urgente hoje, o programa do Datena na Band? E vai ser uma puta homenagem pro seu pai. Eu falei, tô bem então. Aí fico lá umas 2 horas no Brasil Urgente, chamando matéria e tal, tudo caindo do grupo e tal. Aí à noite eu saio, não lembro o que eu fiz, fui pra casa, toda a família reunida na casa da minha mãe. Aí a gente vai ver o Jornal da Band, que era inteiro, o Boechat, que talvez o melhor amigo que o meu pai fez no jornalismo é o Boechat. E além do jornalismo, o Boechat. E aí a gente vê o Jornal Nacional, fez uma matéria de 4 minutos, meu pai tinha trabalhado 5 anos lá, Record, que meu pai tinha trabalhado um pouco, SBT, onde hoje estou, meu pai nunca tinha trabalhado e tal. Assim, um carinho tão grande com meu pai, um respeito tão grande, que a gente não ficou
Nem assim. E eu tinha feito, eu sabia que aquele é a minha gravação ao vivo na Rádio Bandeirantes, a Sônia Abrão tinha mostrado, a Globo tinha mostrado, Luciano Huck postou nas redes sociais a gravação, estava bombando no YouTube e tal. Ok, tal, mas assim, depois de 2 dias me ligam na Itália, da RAI, para dar uma entrevista, como é que era anunciar a morte do próprio pai numa rádio e o pai que trabalhava comigo na Rádio Bandeirantes. Aí começou a cair a ficha, e as várias pessoas tal, e até hoje, eu nunca vou esquecer, Portugal e Gana, em Brasília, eu fui fazer o check-in, o jogo eu comentei pela Fox, aí tá bom, eu me lembro dele, eu tinha 3 jornalistas de Gana na minha frente, saíram, tá, não sei o que lá, a mulher trabalhando, fazendo check-in, ela já chegou, nem olhando para mim, ela falou, good morning, e eu falei, eu fiquei meio assim quebrado, boa tarde, oi, tudo bem? Ela ouviu minha voz, olhou para mim, ela fez assim, começou a cair uma lágrima no rosto, eu não sabia o que fazer, né? Ai, desculpa, Mauro, é que eu vou te mostrar. Ela pegou e tinha a gravação no celular dela e o texto. Ela falou, cara, eu não gosto de futebol, mas o meu marido é muito São Paulino, a gente já morava aqui em Brasília, e ele estava ouvindo a rádio, como ele ouvia sempre. Ele ouviu aquilo e eu estava do lado dele, e ele chorou, eu chorei e tal, e ficou uma coisa muito forte, né? E até hoje, enfim, é o meu maior furo jornalístico, é a coisa mais impressionante que eu fiz, e a mais triste ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo uma coisa maluca, Flávio. Isso são uns 2, 3 anos que eu pensei, pô, o pessoal falou que legal, assim, é o que me cabia. O Alexandre Silvestre fez a mesma coisa na Rádio Dourado quando anunciou a morte do avô dele, o J. Silvestre, até um pouquinho antes do meu pai. Mas assim, eu falei, pô, ok, não é o normal, não era o que eu queria, mas acabei fazendo, me sinto honrado, apesar de triste até hoje, por óbvio, mas ao mesmo tempo uma coisa maluca. Eu falei, pô, como é que é fazer com coragem? Não, o que aconteceu eu estava lá e fiz. E ao mesmo tempo é o seguinte, como é que os meus 2 filhos souberam? E eu tinha separado da mãe deles havia 6 meses, eu já estava morando na casa da mãe deles, que eles eram a mesma casa. Eu estava morando na minha mulher, minha namorada, que era noiva, Silvana é minha mulher hoje, na casa dela. Quando eu dei a notícia, uma amiga da mãe dos meus filhos ligou para ela, que era 1h pouco da manhã, e falou, olha, morreu, não sei o que lá, e a mãe dos meus filhos foi falar com o meu caçula, e o meu mais velho ficou sabendo pelo Twitter. Eles tinham 10 e 13 anos, e um amigo mandou para ele, pô, teu avô morreu, teu pai falou agora na rádio. É horrível falar, mas assim, é uma prova como a gente é. Eu não teria tido coragem de chegar e abrir a porta se estivesse em casa, falar para os meus filhos. Eu não conseguiria. É muito mais fácil com o microfone, falando numa rádio, mesmo com um canhão, Rádio Bandeirantes, que fica essa repercussão até internacional disso aí. Para mim é muito mais fácil do que chegar e olhar na cara do meu filho mais velho, Luca, e do meu caçula, Gabriel, o nono morreu. Então assim, é muito mais complicado qualquer pessoa dar uma notícia dessa para um ente querido do que eu. E para mim foi fácil, foi quase que eu diria covarde da minha parte, porque eu não falei para meus filhos. Eu falei na rádio. Porque eu poderia, por exemplo, ter ligado para eles, não tinha ainda, acho que não tinha WhatsApp, mas sei lá, mandado um SMS, eu não ia conseguir telefonar para eles. Falar o nono, né? Que eles já sabiam que era questão de horas. Até eu tinha falado com eles um pouquinho, olha, infelizmente não vai longe, mas assim eu não conseguiria. Na rádio foi, não tem problema. Então assim, é uma coisa maluca. Mas ao mesmo tempo vai de uma certa felicidade. O meu pior momento é exatamente falar a morte do meu pai, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que o meu pai ficou orgulhoso, acho um termo ruim, mas eu falo, pô, é isso aí, filho. Achou um jeito bom. Vai ser, era pra ser. A notícia péssima, um jeito bom. Que fosse assim na rádio que a gente sempre gostou, e no rádio, que eu realmente eu amo o rádio mais do que qualquer outro veículo, porque é um veículo que fala, que ouve, que conversa, que você começa, inclusive, na sua trajetória no rádio mesmo, né? Não só rádio, você também é multimídia. E eu sou filho do rádio, né? Então, assim, meu pai também foi pro jornalismo por causa do rádio. Então, assim, se eu tivesse escolhido um só para fazer na vida, seria rádio.